fiz pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Graça e paz, família Ressurreição. Estamos começando aqui um momento tão importante no nosso calendário. Não, no calendário cristão é estranho, né? Na nossa Semana Santa, seria? Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui hoje, sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão, onde nós vamos estar aqui durante todo esse tempo, relembrando as palavras de Jesus na cruz. E eu estou aqui na cidade de João Pessoa, em frente ao tribunal, né? Todos conhecem, provavelmente já passaram por aqui, um local onde as pessoas vêm a fim de resolver os seus problemas, seus dilemas, apresentando provas, soluções, contestações. E para que esse
procedimento, para que tudo isso aconteça da melhor maneira, eles usam o recurso de um advogado, que vai estar ali auxiliando, né, para que a pessoa consiga sucesso naquilo que ele está desejando e resolver os seus conflitos. A primeira palavra da cruz de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus se coloca como um advogado, mas nós não merecíamos nada, não tínhamos nada ao nosso favor, mas ele se coloca como uma pessoa que intercede por nós, porque só através dele nós conseguimos a anulação dos nossos pecados, nós conseguimos que fôssemos perdoados, que saímos da morte, a casa que havia sido perdida, né? Da morte eterna passamos para a vida eterna. E com essa palavra de Jesus na cruz, nós podemos aprender algumas lições, e uma delas é que nós devemos interceder por todos. Isso mesmo, Jesus estava ali perante as pessoas que machucavam, Jesus estava ali perante as pessoas que estavam maltratando, e mesmo no seu momento mais de dor, ele fala: Pai, perdoa. Ele está intercedendo, ele está orando. Eu creio que quando você está ferido, com dor, quando alguém causa isso em você, a nossa atitude não é orar por essas pessoas. Talvez a nossa atitude humana fosse pensar que a primeira palavra de Jesus da cruz seria de ira, seria de raiva, de vingança, mas foi de perdão, foi de amor. E ao fazer essa intercessão, Jesus ele cumpre aquilo que a profecia tinha dito lá em Isaías. Por isso eu lhe guardei, lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele intercedeu pelos transgressores. Cristo, no ápice do seu sofrimento, ele resolve amar as pessoas, intercedendo ao Pai, orando. Então eu convido a você a fazer o mesmo no seu momento mais de dor, mesmo no momento que tudo parece perdido, você possa interceder aos que te perseguem, aos que te maltratam, pois foi isso que Jesus nos ensinou. A segunda lição que nós entendemos dessas palavras de Jesus da cruz é que o Pai, ele escuta nossas orações. Através de Jesus, nós somos livrados da condenação eterna e passamos para a vida eterna. As orações de Jesus revelam pedidos pelo um povo, um pedido de oração, um pedido de coração, um pedido de amor. E as nossas orações, o que elas têm revelado? O que as nossas orações têm revelado? Se Deus tivesse dito assim para você: filho, eu vou realizar todos os desejos do teu coração, quais desejos seriam realizados? Apenas para si mesmo ou apenas para o próximo? Deus escuta as nossas orações. A palavra de Deus diz lá em João 13:14 fala: eu farei que vocês pedirem meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem meu nome, eu farei. E Deus está disponível para ouvir as nossas orações. Assim como Jesus rogou ao Pai, você possa rogar ao Pai tudo aquilo que é necessário para que você possa permanecer no centro da vontade dEle. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Não cabe a nós escolher um momento talvez certo para começar a orar, mas que você ore a todo instante. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Uma célebre frase de John Knox fala assim: dá-me a Escócia, eu morro. Ele orava por vidas. George Whitefield, ele fala: o Senhor, dai-me almas ou me mata-me. Pelo que nós temos orado, pelo que nós temos clamado ao Pai. Jesus pediu: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu espero que você seja movido pela oração e que nas suas orações hajam amor, hajam compaixão, assim como foi o de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração.
cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Boa tarde a todos, meu nome é Vitor. Nós estamos agora na segunda mensagem da cruz, que está em Lucas 23:43, que diz: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus disse essas palavras, a segunda palavra de Jesus na cruz. E por muitas vezes nós estamos em algumas situações onde parece ser o final, parecem ser o final das nossas vidas, o final da nossa existência. Nós estamos aqui atrás, onde é uma rua sem saída, né? E muitas vezes nos vemos como em ruas sem saídas, seja por motivos de saúde, relacionamentos, seja por motivos financeiros, mas nós vemos em situações em que parecem realmente sem saída. Nesse texto, que começa no versículo 39, fala sobre dois ladrões onde ali eles estavam no final de suas vidas. Ali não tinha mais para onde eles irem, eles estavam realmente numa rua sem saída. Eles estavam ali pagando o preço pelos seus crimes, que era a morte, e não tinha mais solução para eles. E são em situações de crise, são em situações extremas como essa, onde é revelado o nosso coração, onde é revelado realmente como está a nossa mente, onde estão os nossos pensamentos. E é muito interessante nisso, porque a Bíblia não fala muito sobre esses dois ladrões, só cita que eram dois ladrões, o que faz entender que realmente eles tinham características semelhantes, que eles tiveram vidas semelhantes. E ali eles deveriam ter cometido crimes em épocas também semelhantes, tendo um julgamento também muito parecido, e estavam ali sendo também crucificados no mesmo dia. E isso nos mostra situações diferentes entre um e o outro. No versículo 39 vai dizer que um disse: você não é Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Isso mostra o comportamento do primeiro ladrão. O primeiro ladrão, ele está ali e ele insulta Jesus. E ele começa a dizer, né? Salva-te a ti mesmo e salva a nós. Como que tripudiando, como que dizendo assim, você não é o Salvador? Então se salve, repetindo o que os soldados romanos já estavam também dizendo, se é o Cristo, por que não desce da cruz? E ele ali não entende, e ele simplesmente repete os mesmos insultos, mesmo nos seus minutos finais de vida. Mesmo nos seus minutos finais, ele está nesse momento insultando ao nosso rei. Diferentemente, o outro não. No outro, ele começa a dizer: você não teme a Deus, mesmo estando sobre a mesma sentença? O primeiro ele não entendia. O primeiro ele estava ali insultando a Jesus, incitando o nosso rei e pedindo, ele estava mandando, desce aí e nos salva. Ele não entendia quem era servo e quem era Senhor. Ele estava ali pedindo, ele estava ali meio que reclamando por algo que Deus deveria fazer, se ele fosse realmente Deus.
Já o segundo, ele vem justamente com um temor. Ele fala, você não teme a Deus mesmo estando nessa situação? Ou seja, no segundo, ele tinha justamente essa característica de servo. Ele acompanhou Jesus durante todo o caminho, né? Eles foram juntos carregando sua própria cruz. E então, vendo todo o sofrimento de Jesus, ele entende que ali tem um caráter divino. Ele entende que ali realmente não era alguém que estava sendo punido por algo que fez, mas era realmente o Salvador que estava se entregando a sua vida. E ele continua a falar, nós estamos sendo punidos por justiça, porque estamos recebendo os atos que nós merecemos, mas este homem não merece nenhum mal. Ou seja, esse segundo ladrão, ele tem uma opinião completamente diferente, ele tem uma decisão completamente diferente. Ele, ao ver Jesus, ele viu ali a santidade de Deus. Porque todos nós pecamos, estamos instituídos na glória de Deus, como diz em Romanos 3. E naquele momento, o segundo ladrão entendeu. Ele entendeu que ele era pecador, ele entendeu que ele era servo, e que ali existia um Senhor. E completando, ele vai dizer, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entende que ali é o rei, e ele entende que somente a ele que pode clamar, apenas ao rei é que podemos clamar. E o que parecia ser o fim, um pedido tão despretensioso lá daquele ladrão, se tornou-se num caminho de paz e de esperança. Uma garantia do próprio Deus, uma garantia do próprio Jesus, que diz, que vai e diz, hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, ele encontrou ali a sua paz, ele encontrou ali um novo caminho, onde parecia ser uma rua sem saída, abriu-se um caminho para uma vida eterna. Mas como é que isso vem se refletir então nas nossas vidas? Em Lucas 3:24, Jesus diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu e você podemos estar em várias situações de perigo, situações de problemas financeiros, situações de saúde, situações que a única saída realmente parece ser a morte iminente. Mas não, existe uma saída, e essa saída está em Jesus, ao fazer que nem o ladrão da cruz, que pediu para que o Senhor lembrasse dele quando estivesse no seu reino. Que nós possamos então também pedir a Jesus, Jesus, lembra-te de nós no teu reino. Essa é a segunda palavra da cruz. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor.
esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Paz do Senhor, queridos, eu sou Édia e faço parte da equipe pastoral da Igreja Anglicana da Ressurreição. E hoje estamos aqui em frente à maternidade Cândida Vargas, a maior maternidade de João Pessoa. Um lugar de nascimento, um lugar de vida, um lugar de alegria, um lugar repleto de amor. Lugar onde acontece o primeiro encontro da mãe com o seu filho. Lugar em que acontece aquele momento sublime, em que a enfermeira, depois do bebê ter nascido, ela o pega em seus braços e leva até a mãe. E naquele instante, então, acontece o primeiro olhar. A mãe olha para o filho olha para a mãe. Aquele momento sublime que vai ser perpetuado para o resto da vida deles. E é como se Deus estivesse dizendo: mulher, eis aí teu filho. A partir de agora, ele é tua responsabilidade para sempre. E olha para o filho e diz: filho, eis aí a tua mãe. É ela que vai cuidar de você. Queridos, a cruz de Jesus, naquele momento da crucificação, eu vejo também como uma maternidade. Porque naquela cruz, queridos, houve vida. A vida que Ele nos deu, a vida eterna. Por conta da cruz, hoje, eu e você ganhamos vida plena, abundante e eterna. Houve amor, porque foi por amor que Ele se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ter a alegria da salvação. Naquela cruz, queridos, nasceu uma nova família. Quando Jesus olha para sua mãe e ao lado dela está o discípulo amado, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou indo, mas ele vai ficar no meu lugar. Cuida dele, ama como a senhora ama a mim. E olha então para o discípulo e diz: ei, essa é a tua mãe, eis aí a tua mãe. A partir de agora, ela é a tua responsabilidade. Jesus estava dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. E a partir daquele instante, nasce uma nova família, a família cristã. Queridos, nós fazemos parte dessa família. Jesus disse que a minha mãe e o meu irmão são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tribulação que estamos vivendo hoje em dia, Jesus fala novamente para nós. Você que está aí me vendo, Ele diz para você e diz para mim: olhe para o seu lado, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, deem suporte uns aos outros, estejam juntos, unidos. Olhe para o teu irmão, olhe para o teu próximo, para o necessitado, para o abandonado, para o que está sofrendo. Ele é a tua responsabilidade. Olhe para esse que Jesus colocou ao teu lado, para que você cuide, para que você o ame, para que você o proteja. Unimos no vínculo perfeito do amor e vocês não estarão sozinhos. João, queridos, aquele discípulo que Jesus falou com ele, o discípulo amado, em sua carta ele diz o seguinte: todo aquele que ama é nascido de Deus. E se Deus nos amou, amemos uns aos outros.
E aí, em outro momento da carta, ele, quando escreve a carta aos da família da fé, ele fala da seguinte forma: filhinhos, não nos amemos apenas de boca e de palavra, mas de fato e de verdade. E eu repito para você agora nesse instante: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, ó Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer
Olá, o meu nome é Ricardo Marinho, eu sou um dos ministros locais da Igreja Anglicana da Ressurreição e, como vocês podem perceber, nós estamos aqui em uma das principais ruas da cidade de João Pessoa, particularmente a Avenida Epitácio Pessoa. E é nesse cenário que nós estamos meditando nas palavras e atitudes de Jesus antes da sua morte. E pensamos, como pode alguém, naquela situação, pregado numa cruz, passando por um quadro de dor e sofrimento, expressar atitudes de pura compaixão, compadecer-se pelos fracos e oprimidos, quando na verdade era ele que precisava ser consolado. Até aqui nós vimos que Jesus intercedeu pelas pessoas que o faziam mal, ao pedir ao Pai que perdoassem, pois não sabiam o que estavam fazendo. Jesus salvou o ladrão arrependido, dizendo a ele que ainda naquele dia, a partir daquele dia, estaria com ele no paraíso. Jesus, preocupado com a situação da sua mãe Maria e do discípulo João, colocou os dois ao cuidado um do outro. Isso demonstra essa incompreensão. Nós não somos capazes de compreender tamanho ato de amor. E a partir das 3 horas da tarde, na cruz, Jesus bradou em alta voz: Lama, lama, sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Este realmente é um ponto difícil de compreendermos, porque vem à nossa mente o seguinte pensamento: como pode Deus abandonar o seu filho no momento em que ele mais precisava de sua presença? A própria Bíblia nos responde essa questão. De fato, o seu grito expressa a profundidade do sofrimento que Jesus sofreu ao sentir-se abandonado pelo Pai, visto que por toda a eternidade ele usufruiu da presença de um relacionamento muito íntimo com o seu Pai. E isso aconteceu, essa ruptura aconteceu no momento em que Jesus assumiu para si o pecado de todo mundo, o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos e de todos os lugares. Percebam que na criação Deus criou o homem para ter com ele um relacionamento perfeito. Porém, o pecado, o uso do livre-arbítrio que tende ao ser humano buscar priorizar a sua vontade à vontade de Deus, causou essa ruptura desse relacionamento. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós desejemos, nunca conseguiremos cumprir de fato a lei de Deus. Porém, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por nos amar de tal maneira, Deus enviou o seu Filho para nos trazer vida, e vida em abundância. E pelo seu amor altruísta, ele fazia o bem a quem o procurava. Ele curava, ele salvava, ele ressuscitava todo aquele que o buscava, sem se preocupar se esses todos lhe desejavam o mesmo bem. Sem se preocupar com isso, Jesus cumpriu o maior dos mandamentos, o mandamento do amor, amando o próximo, mesmo que para isso tivesse que pagar o alto preço de ser abandonado pelo Pai. Pensando nisso, nós também somos orgulhosos a ponto de não nos querer se aproximar de Deus. O orgulho impede que façamos isso. Em determinados momentos da vida, nós nos sentimos também abandonados pelo Pai. Não porque o Pai assim quer, mas porque assim nós buscamos. Porque a nossa teimosia, a teimosia do nosso coração impede que nós busquemos a Deus. Porém, Jesus Cristo, ele humilhou-se a si, ele esvaziou-se de todo o seu poder, ele se igualou ao homem a ponto de entregar-se a Deus, a ponto de fazer-se pecado, né? E para que nós pudéssemos ter vida. E ao fazer isso, Jesus demonstrou que a nossa pergunta, a nossa condição pode ser mudada. Antes nós perguntávamos: onde está Deus? Por que não vê o meu sofrimento? Ao aceitarmos Jesus, ao aceitarmos o seu sofrimento, o seu sacrifício, a nossa pergunta ela muda. Ao invés de perguntarmos onde está Deus, passamos a perguntar: onde eu posso encontrar Deus? Eis a resposta, eis o mistério da fé. Podemos encontrar Deus
na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem, pecador. Nós que esperamos Jesus convidando, convida-te a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem, pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Cruzes de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem, pecador. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem, pecador. Estamos aqui para a quinta palavra da cruz, onde Jesus diz o que está lá em João 19, 28.
Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus, naquele momento, estava sofrendo. Ele já estava perto da sua morte, perto de tudo estar consumado. Ele estava com sede. Nesse momento já deveria estar suando sangue. Ele já devia estar desidratado. Então ele disse: tenho sede. Aqueles homens pegaram um tipo de esponja, embeberam com vinagre e deram a ele. Jesus estava ali para que se cumprissem as Escrituras. Jesus estava ali por mim e por você, para que pudéssemos ter acesso direto ao Pai, para que o véu fosse rasgado, para que pudéssemos ter direito à fonte da água viva que é Ele. Lá, antes de tudo isso acontecer, antes de ele ir para a cruz, antes de ele ser condenado, ele curou, ele salvou, ele restituiu pessoas, ele trouxe pessoas para o reino porque ele tinha sede de vidas. Ele tinha sede por nós. E ele é o mesmo, o de ontem, o de hoje e será para sempre. Jesus, no ministério dele, teve um momento que ele se encontrou com uma mulher samaritana no poço de Jacó. E lá ele disse a ela que estava com sede, que queria água, mas ele queria ensinar a todos nós, a ela e a todos nós, que Ele é a fonte de água viva. E quem beber desta fonte jamais terá sede. Lá em Apocalipse tem uma passagem que diz que se nós procurássemos eles, receberemos gratuitamente desta água viva. Jesus tinha sede por nós. Jesus quer que tenhamos acesso direto ao Pai. Jesus queremos que tenhamos profundidade, como essa mar que está aqui fora, aqui atrás, esse mar, essa imensidão de água. Para entendermos, para conhecermos verdadeiramente esse mar, precisamos mergulhar profundo. Assim, só conheceremos Jesus verdadeiramente se tivermos intimidade e mergulharmos profundo. Ele quer que tenhamos sede também, sede de justiça como Ele teve, sede por vidas como Ele teve. Nós precisamos mergulhar nisso para ter direito a essa fonte da água viva e assim levar para os perdidos, levar para os outros, evangelizar, levar o evangelho a toda criatura é mostrar às pessoas a fonte verdadeira da água viva. Será que estamos mesmo buscando essa água viva na verdadeira fonte que é Jesus? Que possamos refletir no nosso dia a dia, não só em época de Quaresma, na Sexta-feira Santa ou na Páscoa, mas no nosso dia a dia, que possamos refletir se realmente estamos no caminho certo, bebendo da fonte da água viva para trazer pessoas para esta fonte, para poder evangelizar, para poder trazer pessoas para o reino de Deus. Que possamos refletir se estamos cumprindo o que Jesus nos ensinou. Ele morreu por mim e por você, para que tivéssemos gratuitamente esta água. Nós devemos cumprir esse mandamento dele, que é ir buscar, levar o evangelho a toda criatura. E todos terem acesso a essa fonte de água viva que é Jesus. E Deus nos abençoe. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Livre de todo pecado, que maravilha esse amor, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Está consumado. Acabou. Tetelestai. Fim. Está cumprido, finalizado. Cumpriu o propósito. Com essas palavras, Jesus quer dizer algo. O Evangelho de João, ele costuma ter várias frases assim. Ele fez isso para se cumprir o que havia sido dito. Ou seja, havia várias profecias messiânicas, ou seja, profecias acerca de quem Jesus era, do que Jesus viria fazer, se ele viria como um rei para governar as pessoas. Havia várias expectativas, mas o certo é que havia muitas promessas, muitas profecias. O Evangelho de João vai mostrando que essas profecias se cumprem em Jesus. Muitas coisas os judeus não entendiam ainda, até que a vinda de Jesus revelasse por completo o propósito de tais ações de Deus, porque Deus me moveu para cá, para lá, o porquê disso, o porquê daquilo. Assim como na minha vida e a sua, tem um monte de coisa que a gente olha e não entende bem, mas eles tinham uma consciência de que o Senhor estava fazendo alguma coisa, e a vinda do Senhor Jesus descortina algo maravilhoso, que Jesus, mais do que ser o começo de um novo período de paz e de fartura, de comida, de libertação nacional, da queda de um tirano ou outro, de alguma mudança específica na vida do povo judeu, era bem mais que isso que estava se descortinando nos olhos deles. Os milagres, os feitos de Cristo anunciavam que, olha, preste atenção, Ele é Deus mesmo que está aqui. Ele não enviou um rei, Ele mesmo veio governar, mas de forma diferente, não? Como é que Ele foi parar numa cruz? Mas as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Jesus na cruz estava vencendo o próprio mal, a morte, que é o limiar, o limite da existência humana, o resultado de todos os pecados em nós. O fruto do pecado em nós é a morte plena, a ausência de Deus. E é isso que Jesus veio resolver. Ele não veio me libertar de um ou outro pecado, de um vício, de um problema, de um desacerto, de um desatino na vida. Sabe, não é isso que Jesus veio resolver. Ele veio resolver uma coisa muito maior do que isso. Ele veio nos refundar, fundar uma nova humanidade. Pessoas que podem nascer de novo, ser novas criaturas. É um novo Gênesis, uma nova criação. E é assim que o João começa o seu evangelho também, mostrando como é que o Senhor Jesus estava na criação lá em Gênesis no começo. E Ele estava aqui agora. A mesma palavra criadora é ela que se manifesta agora mais uma vez. E na cruz Ele não perde,
Ele cumpre o propósito. A cruz pode ser uma aparente derrota, mas não era. Era a vitória suprema, a vitória das vitórias. A vitória que garante a minha e a sua vitória. Não sobre 1 ou 2 pecados apenas, mas sobre todo o mal. Sobre todo o fluxo de morte. Jesus na cruz estava afogando os fluxos de morte e abrindo as janelas da existência para que o sol pudesse entrar e arejar a nossa vida de uma vez por todas. Com está consumado, Jesus também diz assim, olha, vocês estão salvos, a obra já foi completa, ninguém mais precisa se salvar. Você não precisa arrastar a cruz, subir numa nova cruz, você não precisa. Você agora está salvo porque Jesus completou a boa obra que deveria ser feita em nós. E você pode descansar, viver em novidade de vida. O Senhor cancelou as suas dívidas, está pago. E agora você pode caminhar em paz para uma vida nova. O Senhor quer refundar você. Essa é a mensagem de Jesus. E essa obra já está feita. Está consumado. Tetelestai. E que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Meu nome é Raimundo Figueiredo, sou pastor da Igreja Anglicana da Ressurreição. E estamos agora nos encaminhando para o encerramento deste ciclo de meditações nas 7 palavras que Jesus pronunciou enquanto esteve crucificado.
Até agora nós vimos 6 meditações, 6 reflexões, e que em cada uma delas vimos a agrura, a dureza, a tragédia que foi a cruz. Porém, em cada momento, em cada declaração de Jesus, vimos que Ele cuidou de um ponto fundamental para a nossa vida, nosso resgate, nossa redenção, e também para que se cumprissem as profecias a respeito dele e do seu ministério neste mundo em nosso favor, em nossa redenção. Vimos, portanto, a profundidade e o impacto que cada uma delas pronunciou ou proferiu ou realizou em nossa vida, em cada declaração de Jesus que Ele proferiu e em cada gesto que Ele realizou. E agora estamos aqui na 7ª e última mensagem de Cristo na cruz, nesse lugar aqui, o cemitério, porque tem tudo a ver com o que esta mensagem revela. A 7ª e última mensagem de Cristo na cruz. Quem assistiu às 6 anteriores verificou, se compadeceu, se condoeu com as dores, com o sofrimento terrível que Jesus experimentou. Agora não vamos mais falar de sofrimento, nem de dor. Estamos agora num momento importantíssimo, que é um momento em que Jesus vem e presta contas de seu ministério. Jesus então declara a 7ª e última mensagem na cruz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isto está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 46. Nesse momento, nós até podemos chorar, como choraram aquelas mulheres que estavam acompanhando Jesus. É evidente, é natural, é humano que nós nos compadeçamos e choremos a perda daqueles que nós amamos. Porém, para aqueles que entenderam a essência daquele ato, daquele episódio, daquele fato duro, quem entendeu a profundidade daquilo, encontra sim, grande fonte de consolo, de esperança. Porque Jesus, ao realizar aquela declaração, estava sim, já não mais em meio à dor, mas em poucos segundos ele estaria prestando contas de tudo que realizou e dizendo ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Que maravilha então, ao invés de ser apenas um ambiente, um ato de tragédia e de dor, que foi, na verdade, naturalmente, para o nosso modo de ver, foi sim uma tragédia dolorosa, injusta, porém, para a nossa redenção foi a grande bênção. É isso que nós precisamos mergulhar, olhar esse fato dessa forma, com esse ângulo, de que é sim, neste momento em que Jesus, ao prestar contas, nós fomos resgatados. Que profundidade, que consolo, que mensagem de libertação. Diz a palavra que enquanto Jesus estava crucificado, estava reconciliando com Jesus, com Deus mesmo, o mundo. Então veja que maravilha que é a mensagem da cruz, que na consequência, claro, quem esteve na cruz morreu e aí segue-se o sepultamento. E este é o lugar então que nós podemos vincular visualmente o estágio de todos aqueles. Aqui há centenas, há milhares e milhares e milhares de pessoas que também fizeram essa mesma prestação de contas.
E aí vem-nos a pergunta sobre cada um dos que aqui foram sepultados, estão sepultados. Não sabemos qual foi a última declaração deles, quando prestaram contas a quem eles entregaram o Espírito. E nós? O que podemos dizer? Podemos dizer, assim como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, queridos, esta é a chave, é o ponto essencial, este é o ponto essencial que devemos focar. Já não mais olhando para a dor, mas para a esperança, porque daqui em diante segue-se a expectativa de no terceiro dia, como Jesus havia anunciado. Ele havia anunciado todo o seu trajeto, a traição, a crucificação, a morte e o sepultamento, e também já ficou anunciado que no terceiro dia ressuscitaria. Então, amados, não fiquemos mais presos à mensagem dolorosa. Agora temos esperança. A sétima mensagem é de esperança. Agora, essa esperança está firmada na condição que Jesus estabeleceu. Pai, em tuas mãos, não me desviei, não entreguei a outras mãos, é em tuas mãos que eu entrego o meu Espírito. Nós vimos ao longo das mensagens anteriores, mensagem de cuidado, mensagem de filiação, de paternidade, de perdão, enfim, são muitas mensagens profundas, necessárias, para que nós sejamos plenamente cuidados, a sua providência, enfim, todas as mensagens estão juntas, estão sincronizadas para que nós possamos ter a certeza de não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas sim ter a condição de no final poder dizer também como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Esta é a mensagem que nós queremos ser alimentados com ela. Nosso viver cristão possa espelhar cada uma dessas atitudes, dessas virtudes. Sim, temos desafios grandes, gigantes, tentações, mas precisamos vencer, superar com a força que o Espírito Santo coloca em nosso coração, para que, por mais que sejam difíceis as circunstâncias, as dificuldades, os desafios, possamos dizer como Jesus e com Jesus, com o Espírito Santo: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Que Deus nos abençoe.